dia apacentar as minhas ovelhas, quando ouvi uma grande voz a falar comigo: pegue toda a tua família, largue a tua parentela e vá para uma terra, a qual te prometo, uma terra onde manda leite e mel. Naquele momento, eu percebi que era a voz do Senhor que falava comigo. Então, obedeci o mandado do Senhor e segui minha jornada de fé. Eu estava na idade de 75 anos, a minha esposa, Sara, com 65, quando o Senhor mais uma vez apareceu para nós e nos fez uma promessa, que eu seria o pai de uma grande nação, e Ele nos prometera nos dar um filho. Os anos foram se passando, meu coração foi se entristecendo, mas Deus, quando faz a promessa para a sua vida, Ele é fiel para cumprir, e assim foi conosco. Ele cumpriu a sua promessa, ordenou um anjo para que fosse até a minha esposa e falasse para ela: Sara, alegra-te, pois o Senhor vai te conceder um filho. Naquele momento, a alegria no nosso coração era muito grande, e pelo motivo da nossa alegria, o nome do filho seria Isaac. Quando Isaac completou 25 anos, mais uma vez, irmãos, mais uma vez a prova foi muito grande. O Senhor me ordenou que eu pegasse o meu filho e o levasse pelo alto monte, e ali oferecesse um holocausto ao Senhor. Eu, sem dúvida nenhuma no meu coração, mas do outro lado, também triste, obedeci o mandato do Senhor, porque eu confiei no Senhor. Eu estava prestes a estar sacrificando meu filho, mas eu sabia que numa hora o Senhor me daria o escape. Ao chegar naquele alto monte, quando eu estava prestes a sacrificar Isaac, um anjo bradou dos céus e me disse: larga-te esse moço e não lhe faça nenhum mal, pois sabemos que você teme a Deus. Naquele momento, elevei os meus olhos, quando eu vi um cordeiro que o Senhor providenciou para o holocausto. Assim é o Senhor nas nossas vidas hoje. Quanto mais nós buscamos a Ele, mais Ele é fiel para conosco. E aquela situação foi para provar a minha fé. E por isso se cumpriram as Escrituras, que diz que eu seria amigo do Senhor. E as Escrituras se cumpriram naquele momento. O Senhor foi fiel para comigo, foi fiel para com a minha esposa, foi fiel para com a minha nação, e é fiel para com a tua igreja. Pois quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais Ele nos ajuda. Meu nome é Abraão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou Débora, juiz e profetisa de Israel. Debaixo das palmeiras de minha cidade, eu profetizava sobre o povo. Mas nessa época, o povo não se preocupava em adorar o Senhor, não se preocupava em clamar ao Senhor de todo o seu coração. A iniquidade estava sobre a nossa terra e várias nações queriam guerrear contra nós. O Senhor falou comigo, chama Baraque para ser chefe do exército. Porém Baraque temeu, se amedrontou e disse: eu só vou se você for comigo. Então naquele momento eu entendi que o Senhor iria me honrar naquela hora. Eu entendi que o Senhor queria usar uma mulher. Primeira vez que o Senhor iria usar uma mulher para chefiar o exército. Deus honrou a nossa fé. Sabe por quê, igreja? Porque nós clamamos. Eu clamei ao Senhor de todo o meu coração. Aleluia. Eu adorei ao Senhor. Eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha oração. Eu sou Débora, juiz e profetisa de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para quem não me conhece, eu sou Ana. Sempre tive um desejo no meu coração, que era de ter um filho. Só que eu era estéril. E eu buscava a Deus, suplicava a Deus, porque eu queria muito isso para a minha vida. Todos os anos, eu e minha família, nós subíamos ao templo em Silo para adorar a Deus e oferecer ao Senhor ofertas. E em uma dessas idas, o Senhor respondeu a minha oração. E o Senhor me falou que me daria um filho. E eu me alegrei na presença do Senhor. E busquei ao Senhor. E busquei. E o Senhor respondeu a minha oração e concedeu-me um filho. E eu dei a luz a Samuel. E Samuel foi uma grande bênção na vida de muitas pessoas. Eu me coloquei diante do Senhor e o Senhor respondeu a minha oração. E eu prometi ao Senhor que Samuel seria dado para a casa dele por todos os dias. Então o Senhor não abençoou somente a minha vida com
filho, eu tive outros filhos Glória também. a Deus, E graças a Deus, Samuel não foi somente uma bênção, mas foi uma promessa de Deus. E se tornou um grande profeta de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, quando de repente o irmão veio na minha direção e disse: vem, volta para a tua casa, porque Samuel está lá te esperando. Quando cheguei, recebi uma grata surpresa. Samuel derramou sobre mim o óleo e disse que eu seria o futuro rei de Israel. Mas o tempo se passou, meu povo estava em guerra contra os filisteus. Um belo dia meu pai pediu para que eu levasse alimento para o chefe do exército e para os meus irmãos. Chegando lá, vi que meu povo estava sendo afrontado pelos filisteus. Entre eles, um gigante de 3 metros chamado Golias dizia em alta voz: dá-me um homem para que peleje comigo. Mas ninguém do meu povo se levantou. Então eu, um jovem, me coloquei à disposição e disse: eu vou e farei conhecer este homem a quem está afrontando meu Deus de Israel. Me coloquei à disposição e fui para a batalha. Desde a minha mocidade já buscava o Senhor. Deus me livrou da mão de um urso, me livrou da mão de um leão. E sabia que se eu buscasse, Ele me livraria também da mão daquele gigante. E não foi diferente. Isso aconteceu. Eu matei e levei o meu povo a uma das maiores vitórias daquele tempo. O tempo se passou. Chegou o tempo de cumprir a promessa de Deus. Me tornei rei de Israel aos 40 anos. Mas vemos com todas essas qualidades, Deus abençoou no meu erro. Era um homem frágil e cometi muitos erros. Entre eles, cometi adultério com uma mulher chamada Batseba. E o pecado foi tão grande que me levou a matar o seu esposo Urias. E Deus imediatamente mandou sobre mim a repreensão e disse que levantaria a minha própria casa contra mim. Mas eu busquei o Senhor de todo o meu coração e me arrependi profundamente. E salmodiei ao Senhor dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração reto e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustente o espírito voluntário. Deus me perdoou e perdoou todos os meus pecados. Ainda me deu o maior privilégio de todos, de ser chamado homem segundo o meu coração. Eu sou Davi, rei de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dia, ali, humilhado diante do Senhor. Mas os meus adversários armaram contra mim só porque eu era temente a Deus. Minha oração. Deus ouvia o meu clamor. Inclinei a minha cabeça diante a Ele: Senhor, eis-me aqui. Mas um dia, só porque eu era temente a Deus, orava cada vez mais. Meus adversários armaram contra mim. Até que um dia, eu fui lançado na cova dos leões. Fui lançado na cova dos leões. Mas Deus, com as suas mãos, estendeu sobre a minha vida. E eu ali saí vivo perante a eles, para ver que meu Deus é o Deus do impossível, o Deus de glória, o Deus de honra. Mas eu, diante a Ele, me postando minhas orações. Mas os meus inimigos não queriam ver meu bem, eles queriam ver a minha maldade, a minha manifestação. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida. Ele ouviu o meu clamor. Eu fui nomeado grande profeta, Daniel. Amém. Meu nome é Jeremias, sou da casa de Benjamim. Deus me escolheu muito novo, me conhecia mesmo antes da minha formação. Me escolheu como sacerdócio, sou de uma tribo de sacerdotes. Mas entenda, quando Deus me chamou, era uma obra muito grande. Mas Ele me disse: eu sou contigo, sou fiel a ti. E eu, Senhor, mas eu, tão novo, como posso ser alguém que o Senhor escolheu? Deus não me enganou e nem engana os filhos dele. Disse para mim: você passará tribulações, perseguições, mas não me deixe, eu estou contigo. Eu creio nisso. Passei por tudo, humilhações quando escrevi cartas, humilhações por sacerdotes, humilhações por reis, mas eu nunca desisti, porque Deus é acima de todas as coisas. Irmãos,
Creio, mesmo naquele poço, não neguei a Deus. Muito pelo contrário, escrevi cartas dizendo: busquem a Deus. Não importa o lugar, não importa o momento, só busquem Ele de todo o seu coração. Busquem a Ele como se fosse a melhor coisa que vocês têm, ou a única coisa que vocês têm, porque Ele era a única coisa que me restou, a única coisa que valeu a pena eu ter. Isso também é para nós, nos dias de hoje. Cremos que a melhor coisa é estar na presença de Deus, estar no céu. Nunca perca isso. Busque somente o Senhor. Meu nome é Jesus. Estive há algum tempo no Brasil, fazendo o trabalho do Senhor. Desde novo, nasci e cresci no lar evangélico, um lar cristão, autenticamente cristão. Meu pai e minha mãe, desde novo, me ensinavam a buscar ao Senhor. E me ensinavam que a busca ao Senhor era o caminho de uma longa vitória. Busquei ao Senhor, e desde novo o Senhor havia colocado em meu coração que um desejo enorme de buscar a face dele. E havia colocado também em meu coração uma chama que ardia, e falava ao meu coração que ele tinha uma obra muito grande a realizar na minha vida. Esperei no Senhor, não parado, não sentado, não quieto, mas esperei no Senhor orando, buscando a Ele, esperando dele uma resposta. Os anos foram se passando, eu orando a Deus, orando ao Senhor, fui crescendo e assim aprendi a profissão de meu pai como jardineiro. Mas eu não parei por aí, porque eu queria mais de Deus. Foi então quando o Senhor me orientou a viajar para um estado distante para aprender teologia. Aprendi mais do Senhor, aprender não só a orar, mas também a buscar a Deus por intermédio da sua palavra e a conhecer os seus ensinamentos para a minha vida. Os anos então foram se passando, e naquele curso de teologia, buscando a Deus e orando, o Senhor me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Isso foi uma maravilha para mim, porque eu amava a Deus e eu nunca havia sentido algo tão gostoso pulsando no meu coração. Então eu busquei ao Senhor, falei: Senhor, eu gostaria que o Senhor me levantasse para que outras pessoas pudessem conhecer isso que eu estou sentindo. Então o Senhor me direcionou a uma outra cidade, porque aonde nós estávamos ali, aonde nós havíamos recebido o Espírito Santo do Senhor, as pessoas não queriam. Se dividiram em dois grupos, os grupos que queriam e dos que não queriam, e foi um problema muito grande. Então o Senhor nos direcionou a uma outra cidade, e ali também buscamos ao Senhor e levamos as boas novas do batismo do Espírito Santo. E o povo aceitou de bom grado. E lá naquele local, em apenas um verão, no final desse verão, foram batizadas 20 pessoas com o Espírito Santo. Mas a obra não parou por aí. A obra não parou por aí. Deus havia colocado em meu coração que Deus tinha mais para a minha vida. Então começamos a dirigir um trabalho de oração. E nesse trabalho de oração, Deus havia revelado a uma irmã que o local que eu iria trabalhar como missionário seria o Pará. O Pará. Eu orei: Senhor, onde é o Pará? Então descobri no mapa que Pará seria uma das províncias do território brasileiro. Então oramos ao Senhor e falei: Senhor, eu quero um companheiro, eu quero um ajudante. Naquela mesma semana de oração, Deus levou um amigo, um companheiro chamado Daniel Berg. Então nós continuamos orando ao Senhor, porque apesar de não termos muito recurso financeiro, o Senhor proporcionou todas as coisas para que em 1910 nós desembarcássemos aqui no Brasil, em Belém do Pará. Continuamos o trabalho do Senhor, orando, buscando a Deus, lendo a palavra do Senhor. Foi quando então o Senhor foi trabalhando e ali também foi batizando com o Espírito Santo. Batizou a primeira pessoa com o Espírito Santo, a senhora Celina de Albuquerque, batizada com o Espírito Santo após ser curada de uma doença incurável naqueles dias. Mas nós não paramos por aí. A obra do Senhor progrediu gradativamente e foi muito bom o trabalho, porque o Senhor nos mostrava que Ele era poderoso e eliminando todos aqueles que se levantavam contra nós, não porque nós merecíamos, mas porque buscávamos ao Senhor e falávamos: Senhor, esteja à frente do nosso trabalho. Foi aí então que surgiu então a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Foi aí então que também surgiu, por intermédio disso aí, o maior movimento pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus. Meu nome é Munavini. Esses homens e mulheres enfrentaram perseguições, lutas e provações, mas eles não desistiram, buscaram ao Senhor e alcançaram também grandes vitórias. Hoje, temos tempos difíceis, terremotos, fome, peste, mas o que estamos fazendo, igreja, para buscar ao Senhor? O que estamos dando de nós para nos lançarmos aos pés do Senhor? É necessário que nós busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. É necessário que nós nos coloquemos na posição em que o Senhor quer e assim ouvir a palavra
achareis quando buscarmos de todo o teu coração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Padaw Eleza, Metro Negro. Isa sa
Nesse momento eu gostaria de estar, enquanto o pregador sentou, vamos louvar o Senhor com um corinho apenas. Você pode fechar os seus olhos em paz. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Josias. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós colocamos de pé, irmão, Gênesis capítulo 19, verso 17. Gênesis capítulo 19, versículo de número 17. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Vocês acharam? Vamos ler primeiro o tema, irmãos, né? Jeremias capítulo 29, versículo 13, que diz assim: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Gênesis capítulo 19, versículo 17. E acontecendo o que? Tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Senhor, te agradecemos por essa palavra, Senhor, nesta noite. Pedimos, Espírito Santo, a cooperação nesta noite. Pedimos a direção do Santo Espírito, para que saiamos deste lugar, ó Deus, nesta noite, alimentados, saciados, Senhor, restaurados por tua palavra. Continua conosco, manifestando a tua unção neste lugar. É que te pedimos por misericórdia, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, podem aceitar. Irmãos, o texto
A Bíblia diz que Ló levanta os olhos, vê a campina do Jordão, e ele escolhe habitar na campina do Jordão, porque ele avistou e viu que era uma terra regada, era uma terra fértil aparentemente. Mas Ló não se preocupou em conhecer quem habitava naquela região. Ló não procurou conhecer quais eram as cidades que habitavam, que faziam parte daquela região. E ele imediatamente foi habitar lá. E entre todas as cidades daquela província, daquela região, existiam duas, Sodoma e Gomorra. A primeira coisa, irmãos, que nós vemos na vida de Ló é o homem que escolhe as coisas pela aparência. Irmãos, a aparência engana muito, irmãos. Ló escolheu as coisas pela aparência. Olhou a campina do Jordão regada, mas não se preocupou quem habitava lá. Não se preocupou com o seu caráter, que poderia ser corrompido por aquelas pessoas naquele lugar. E veremos mais à frente que essa escolha trouxe grandes tribulações para Ló. Mas, irmãos, Deus vem e se revela a Abraão dizendo: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Automaticamente Abraão lembra-se do seu sobrinho Ló, que habitava naquela região, e intercede a Deus por Ló. Deus agora, por misericórdia, envia 2 dos seus anjos de Sodoma e Gomorra para retirar Ló e sua família de lá. E quando chega, irmãos, os anjos revelam para Ló que vão destruir aquelas cidades, mas Ló e sua família começam a demorar-se naquele lugar. Chega um certo momento que os anjos pegam Ló, sua mulher e suas 2 filhas pela mão e conduzem-os para fora da cidade. E quando chega, os anjos do Senhor dão essas 4 ordens para Ló e sua família. A primeira, eu quero falar nesta noite, 4 ordens de Deus para a juventude. A primeira ordem que eu quero falar nesta noite, que os anjos deram para Ló e que Deus dá para a mocidade da sua igreja é: escapa-te por tua vida. Glória a Deus, aleluia. A primeira ordem, irmãos, que Deus tem dado para nós nesses últimos dias é: escapa-te por tua vida. Glória a Deus. Vivemos um dia, irmão, de perseguições, vivemos um dia de tribulações, vivemos um dia de tentações. Estudamos hoje pela manhã como vencer as tentações e agradando a Deus. É verdade. Os hinos, eu cheguei pela manhã na consagração e estava lá embaixo, eu ouvi, se eu não me engano, o irmão João cantando aqui em cima. Ele cantou o primeiro hino dizendo: tentado não cedas hino da harpa, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal, Deus pode livrar-te de queda fatal. Glória a Deus, aleluia. E ele complementou com outro hino da harpa, o hino 2, onde ele louvou dizendo: oh, que saudosa lembrança. E ele falou que para chegarmos aos céus temos que vencer as tentações. E agora vem a mocidade e diz: geração que não tolera Jezabel, Aleluia. geração que ora como Daniel. Glória a Deus. Irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, Paulo diz assim: foge da prostituição. 1 Tessalonicenses 5, 22, ele diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Salomão, irmãos, relata a queda de um jovem. Provérbios capítulo 7, verso 7 em diante. Salomão começa a relatar: eu estava no meu palácio e olhando pelas brechas do meu palácio, eu avistei entre os simples um moço falto de juízo. E ele estava já em escuridão, voltando para a sua casa. E Salomão diz também: avistei uma rua ao lado, uma mulher que tinha enfeite de prostitutas e astúcia no seu coração. Ele estava alvoroçada e inquieta, e os seus pés não paravam em casa. E Salomão continua o relato dizendo: e ela encontrou aquele jovem. Quando encontrou aquele jovem, ela beijou no seu rosto e com veste impudente disse: vem para a minha casa. Preparei a minha cama, perfumei com mirra, preparei o meu quarto com tapeçaria. Vem e saciemos-nos de amor até pela manhã. E Salomão continua o relato dizendo que aquela mulher, pior de tudo, ela era casada. E ela disse: vem porque o meu marido não está em casa. E saiu com muito dinheiro e só voltará no dia marcado. E a Bíblia diz: e aquele jovem logo seguiu. E Salomão complementa: como um boi que vai ao matadouro e como um insensato que vai para a prisão. Versículo de diante diz: até que a flecha atravesse o seu fígado. Aleluia, Jesus. Ou seja, ato consumado, pecado
vida nessa noite. Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio da geração perversa e corrompida, ao qual resplandeceis como astro no mundo. Nós somos sal da terra e luz deste mundo. Nós somos sal da terra e luz deste mundo. Mas a Bíblia diz: se o sal tornar-se insípido, ou seja, se o sal perder a sua principal propriedade, que é conservar e dar gosto, para nada mais serve. Não ser para ser lançado fora. Isso fala de desprezo. E pisado pelos homens, isso fala de humilhação. Não pode vos esconder uma lâmpada debaixo de uma cama. Nós somos sal da terra e luz deste mundo. A primeira ordem daqueles anjos para Ló, e a ordem de Deus para nós jovens nesta noite, a primeira é: escapa-te por tua vida. Deus, aleluia. A segunda ordem foi: e não olhes para trás de ti. Quantos têm olhado para trás? Paulo escreveu nos Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, ele disse: esqueceram-me das coisas que para trás ficam, Aleluia. avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Com licença. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. E quando você olhado para trás, por causa disso não perdeu a sua esposa. Capítulo 19, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Quem olha para trás para. Não olhe para trás, irmão, nesta noite. Por mais que sejam as dificuldades, as circunstâncias, não olhe para trás, porque no Deus não se agrada. A terceira ordem de Deus para Ló e para nós nesta noite é: não pares em toda esta campina. Sabe por quê, irmãos? Porque essas ordens têm uma sequência. Quem olha para trás acaba parando. Quem olha para trás para. E a terceira ordem é: não pares em toda esta campina. Ou seja, não pare na sua caminhada. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem conhece e prossegue não para. Isaías capítulo 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Quem busca e invoca não para. Não paremos, irmão, nesta noite. 2 Pedro capítulo 3, verso 18: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem cresce não para. Aleluia. A